Olá, boa noite. Começando a live desta quarta-feira, nós vamos falar sobre a Semana Mundial do Aleitamento Materno. É uma semana lembrada a semana lembrada na primeira semana de agosto e é um tema extremamente importante. Nós sabemos que o Ministério da Saúde lança essa campanha, assim como essa campanha é realizada também em outros 150 países. O objetivo é mostrar, então, os benefícios da amamentação com relação à mãe, ao bebê. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, nós vamos, assim como eu sempre faço, dar os números da Covid no município de Uberlândia. Nós vamos conversar hoje com a doutora Daniela Marques, que é professora do Departamento de Pediatria e é chefe também do Serviço de Neonatologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Antes, então, da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de dar os números da Covid no município de Uberlândia. Como eu já disse, assim como eu faço sempre em todas as lives, esses dados eu busco por meio do Instagram da Prefeitura Municipal de Uberlândia, ela que divulga um boletim diariamente por volta de 2h30, 3 horas da tarde. Os números hoje de óbitos confirmados da Covid 257, ou seja, já perdemos, como eu costumo sempre falar aqui, 257 vidas para a Covid. Nós temos confirmados nas últimas 24 horas 474 novos casos, muitos casos confirmados, e os nossos leitos de UTI estão com 80% de sua ocupação. Como eu sempre falo, todo cuidado é pouco, continuar com a higienização das mãos, utilizando máscara, evitando aglomeração, porque a gente tomando esses cuidados, com certeza a gente vai fazer a parte da gente e fazer também com que esses números diminuam. Vamos então agora começar o nosso bate-papo com a doutora Daniela Marques, que é professora federal de Uberlândia. Ela é professora do Departamento de Pediatria, também chefe do Serviço de Neonatologia do Hospital de Clínicas da UFO, e está com a gente hoje para falar sobre a amamentação. Olá, doutora Daniela, seja muito bem-vinda a este espaço. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceito este convite. A gente sabe o quanto esse tema é importante e é relevante. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Eliane. Obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer estar com você e você sempre colabora com a gente na divulgação desse tema tão importante. Doutora, então vamos lá. Que dificuldades, quando a gente fala da questão da amamentação, muitas vezes a gente corre o risco de querer romantizar um pouquinho, mas a gente sabe que a amamentação é difícil. Eu mesma, quando amamentei meu filho, o mais novo, até 2 anos e 4 meses. Alguns momentos era difícil, o bico do meu peito machucado, às vezes até sangrando. A gente sabe que existem essas dificuldades, né? Mas de que forma a mãe pode fazer para que essas dificuldades diminuam? Então, olha, essas dificuldades elas podem acontecer sim, mas se já existe um preparo desde a gestação com relação à amamentação, a gente já consegue minimizar muitas dessas dificuldades. Por exemplo, a partir do momento que a gente trabalha com as gestantes, que a amamentação não pode doer. Se está doendo, é porque tem alguma coisa que está errado, e a partir disso ela já vai identificando pontos que precisam ser trabalhados, orientados de uma forma melhor, a gente consegue minimizar, às vezes, um sofrimento que pode ser muito intenso, por exemplo, quando você tem que amamentar o seu bebê com o peito todo machucado, né? Então, a melhor forma da gente resolver e minimizar esse sofrimento é através de informações, porque se essa mulher tiver qualquer dificuldade, quanto mais rápido ela procurar por ajuda, por apoio, por orientação e conseguir reverter, né, essa dificuldade, mais rápido e mais fácil vai ser o estabelecimento do aleitamento materno.
Ou seja, ao primeiro indício de dificuldade, comunicar isso ao médico que está acompanhando, né, ao pediatra, para que ela possa resolver logo e essa situação não venha a se agravar, não é, doutora? Isso, e aqui, inclusive, em Uberlândia, a gente tem o privilégio de contar com o trabalho do Banco de Leite Humano, né, do Hospital de Clínicas. Então, nós temos no Banco de Leite um serviço de orientação para as mães, que acontece, né, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Então, é um trabalho, né, feito sistematicamente. No Banco de Leite tem também, além da equipe que trabalha atendendo, tem uma pediatra que fica exclusivamente para atender as dificuldades no aleitamento materno. Nós temos um fonoaudiólogo, a coordenadora do banco atualmente é uma nutricionista, então tem uma equipe multidisciplinar trabalhando em prol do aleitamento materno. Então, a qualquer mãe que tiver dificuldade o mais rápido possível, entre em contato, né, pelo telefone 3218-2666 e agende o seu horário. Eu até queria reforçar que nesse período, por causa da pandemia, nós estamos atendendo normalmente, só que agora com horário marcado, porque dessa forma a gente evita aglomeração e é uma forma de proteger as mães, proteger os bebês. Doutora, repete, por favor, então, o telefone do Banco de Leite 3218. 666. É, 3... 3218-2666. Ok, então para as mamães que tiverem dúvidas com relação ao banco de leite, esse é o telefone. A gente percebe, doutora, que durante a amamentação existe uma troca de diversos sentimentos, né? É aquele momento em que às vezes o bebê está olhando para você, é um momento gostoso de troca de sentimentos, né? É um momento que a mamãe está olhando no olho do bebê. Além disso, quais as outras vantagens da amamentação e que outros benefícios a amamentação vai trazer para essa relação da mamãe e do bebê? Bom, você chamou a atenção para uma questão super importante que é esse vínculo, né? Que ele já deve ser iniciado desde a sala de parto. Então, na primeira meia hora de vida, logo que o bebê nasce, o ideal é que ele já seja colocado em contato pele a pele com a sua mãe e que o aleitamento materno já seja dessa forma, né, o mais rápido possível. Isso vai assegurar um melhor estabelecimento do aleitamento materno, mas também essa questão do vínculo. Então, quando as mulheres dão à luz, é um período às vezes difícil, a questão hormonal, de muita insegurança, e o fato de poder amamentar o seu bebê colabora para que elas fiquem mais seguras, se sintam capazes de cuidar do seu bebê. Então, isso aumenta muito o vínculo da mãe com o bebê, com ganhos enormes para os dois, né? Então, essa questão do vínculo afetivo é muito bom e faz parte do desenvolvimento psicológico da criança. Aquelas crianças que têm esse vínculo fortalecido com a sua mãe, a gente tem estudos mostrando aí a questão de repercussão em autoestima, e aí com certeza serão adultos mais resolvidos, né, mais serenos, mais tranquilos, com uma autoestima muito boa. Então, o aleitamento materno é uma forma de contribuir para isso também. Mas tem outras vantagens. É o alimento ideal, tem tudo que o bebê precisa na medida exata. Então, o que o bebê precisa de proteína, de gordura, de vitamina, de ferro, o leite humano tem na quantidade adequada para o bebê, né? Então, quer dizer, é um leite completo. Inclusive, para o prematuro, o recém-nascido prematuro, é um leite extremamente adequado, porque a mãe do prematuro, ela produz um leite especial para o seu bebê, com uma maior quantidade de proteína, por exemplo, né? Então, a natureza é tão sábia que até um bebezinho prematuro, a mãe modula o leite, né? A natureza modula esse leite para atender as necessidades do bebê que são maiores. Outra vantagem fantástica que eu sempre falo muito é a questão da proteção contra infecções. Então, o leite materno, ele apresenta uma multiplicidade de componentes aí, bioativos, e esses componentes, quando passam para o bebê, protegem essa criança de várias infecções que são muito comuns aí nessa primeira infância. Por isso que a gente fala que o aleitamento materno é uma estratégia bastante eficiente de redução de mortalidade infantil, né? Porque à medida que essas crianças adoecem menos, que elas são mais saudáveis, o impacto é muito grande, né, para a sociedade de uma forma geral. Então, tem essa questão da proteção contra infecções, inclusive agora, nesse período de pandemia, né? A mãe, como ela passa todos os anticorpos que ela foi produzindo ao longo da sua vida, e agora, caso ela já tenha entrado em contato com o coronavírus, ela passa esses anticorpos também de defesa
para o bebê. Então, esse é um aspecto, assim, bastante importante, né? Outras vantagens também, que o bebê que mama na sua mãe melhora o desenvolvimento da face, então são crianças que a longo prazo terão muito menos problemas ortodônticos. Tem a questão cognitiva, então nós temos vários estudos mostrando os efeitos do aleitamento materno no desenvolvimento neuropsicomotor infantil. Tem até alguns trabalhos mais recentes associando ao aleitamento materno com uma diminuição da manifestação do autismo. Tem controvérsias ainda com relação a isso, mas quer dizer, a gente tem algumas evidências já mostrando, né? Então, assim, são várias as vantagens. Tem muitos motivos, a gente podia ficar aqui né, o tempo inteiro falando do quanto é bom para os bebês e para as mães, e só reforçando as vantagens para a mãe também. Então, Sim. as mães também têm várias vantagens. Hoje a gente tem estudos mostrando que o perfil lipídico das mulheres que amamentam, tanto no pós-parto imediato quanto a longo prazo, é melhor. Então, essas mulheres vão ter menos problemas, né, relacionados ao colesterol. E com isso, consequentemente, menos doença cardiovascular, menos problemas de acidentes vasculares cerebrais, que são doenças muito prevalentes atualmente, né? As mães também têm uma menor incidência de cânceres ginecológicos, útero, ovário, mama. Então, quer dizer, é muito bom para o bebê, mas também é muito bom para a mãe. Doutora, muitas vezes aquele primeiro leite que sai, que a gente sabe que é o colostro, algumas mães acham que por ele ser transparente ou não ser branquinho, como o leite mesmo, que a gente tem mania de associar a cor do leite de vaca, né? A gente fala em leite, a gente já remete ao leite de vaca, que é um leite mais encorpado, um leite mais branquinho. E muitas mães acham que esse leite ele não está sustentando a criança. Eu acredito que a senhora receba muitos questionamentos com relação a isso no seu dia a dia. Sim, o colostro, ele é um leite, né, que é o leite inicial produzido aí nos primeiros dias de vida. É um leite extremamente importante para o recém-nascido, porque ele tem uma quantidade aí de anticorpos, né, de proteínas muito grande. Então, é justamente a primeira defesa que o bebê vai receber. E a natureza, ela é tão sábia que nos primeiros dias o bebê, ele é mais preguiçoso para poder mamar, né? Então, essa quantidade é pequena no começo e ela vai aumentando progressivamente à medida que o bebê vai mamando cada vez mais, né? Então, o colostro, ele é extremamente importante. Ele, do ponto de vista nutricional, mas principalmente do ponto de vista imunológico. Doutora, aquelas mamães que logo que dão à luz, muitas vezes não tenham leite. Que dica que a senhora dá? Porque a gente sabe que às vezes ela perde a paciência, fica achando que muitas vezes ela não vai conseguir amamentar. Aí já vem aquela opinião da família, vamos dar um chá, vamos dar alguma outra coisa. Que orientação dá para essas mamães nesse momento? Bom, então essa situação de que uma mulher não produz leite, ela é uma situação extremamente rara. Todas as mulheres que amamentam, que dão à luz, elas têm a capacidade de produzir o leite. O que acontece, por isso eu chamei a atenção da importância de começar a trabalhar com as mães desde a gestação, é que às vezes alguns erros de técnica é que podem interferir nessa produção de leite. Por exemplo, se no primeiro dia de vida, quando a gente faz a expressão da mama e vê que tem uma quantidade pequena ainda de colostro, que é normal, porque o leite só vai aumentar em quantidade lá por volta do 5º dia depois do parto, né? Então, se a mãe vê nessa fase inicial que uma quantidade de leite pequena e fala, eu não tenho leite ainda, não vou pôr para mamar. Aí ela retarda colocar esse bebê no peito, sendo que o principal estímulo para produzir cada vez mais é a sucção no peito, né? Então, quer dizer, já é um fator que às vezes pode interferir na produção, não porque ela não é capaz, mas é porque tecnicamente essa mama não, né, não foi preparada para isso adequadamente. Então, às vezes, aí é um fator de confusão. Eu não dei o leite, eu não produzi leite. Não. Às vezes, uma orientação que não aconteceu de forma adequada para estimular bastante, para que ela colocasse o bebê para mamar com frequência, para que ela evitasse o uso de complementos. Porque na hora que o bebê começa a receber o complemento no lugar do peito, o que acontece? O complemento ele recebe de uma forma muito fácil. E a hora que vai para o peito, ele não vai querer fazer força, até porque para mamar o bebê faz esforço. E aí o bebê vai ficando desestimulado, não vai querendo mais mamar. E não tem jeito, para produzir leite é sugar. Quanto mais o bebê sugar, mais leite o peito vai produzir, né?
Então, assim, muitas vezes existe assim, uma confusão. Na verdade, não foi que ela não foi capaz de produzir, mas alguma coisa que não foi bem aí nesse início. Por exemplo, outra situação. Às vezes a gente tem bebezinhos que têm a linguinha presa, né? Que a gente chama de anquiloglossia. Quando esse bebê vai para o peito, ele não consegue projetar a linguinha bem para frente para abocanhar toda a areola. Aí esse bebê pega só no mamilo, o peito da mãe fica machucado, o leite não sai direito. E aí fica o bebê com fome, né? E a mãe com o peito machucado. E aí, como a estimulação desse peito não aconteceu adequadamente, que aí não vai produzir a quantidade esperada de leite. Então ela entende, não, eu não produzi leite, não. Todas as mulheres são capazes de produzir leite. Alguma coisa nesse estabelecimento do aleitamento aconteceu que interferiu nessa produção. Então a gente precisa avaliar o que é adequada, corrigir o problema da que ela possa uma quantidade. Professora, existe um tempo necessário ou um tempo recomendado para a amamentação? Você fala em termos de duração da amamentação? Quanto tempo? Sim, porque a gente falava antes de 6 meses. Hoje a gente percebe mães que amamentam até 2 anos de idade. Existe um tempo adequado ou pelo menos um tempo mínimo para a amamentação e um tempo máximo? Então, a gente tratamento exclusivo até os 6 meses de idade e continuado até 2 ou mais anos. Ou seja, nos primeiros 6 meses, o bebê não precisa de nenhum outro tipo de alimento. Só o leite materno, ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. A partir do 6º mês, o leite materno ainda é um alimento extremamente importante, mas ele não é suficiente. A partir do 6º mês, o bebê precisa receber outros tipos de alimentos. Então, a gente começa com a papa de legumes e carne, com as frutas, e progressivamente a gente vai introduzindo os outros alimentos. Ele pode amamentar até 2 ou mais até quando ele quiser. Não existe uma idade limite máxima. A gente observa que na prática, a maior parte das crianças elas vão ter um desmame natural entre 1 e 2 anos de idade. E por quê? Pelo próprio desenvolvimento infantil. À medida que a criança vai crescendo, por exemplo, se eu pegar uma criança de 2 anos, uma criança de 2 anos, quando ela é colocada ao peito para poder mamar, ela rapidinho ela já não tem mais paciência de ficar quieta, né? Então passa alguém do lado, ela já olha, qualquer estímulo distrai e ela já não consegue mais ficar presa ali no peito. Então, o próprio desenvolvimento dela já não vai querendo que ela fique deitada para receber o alimento. Então, a maior parte, até os 2 aninhos, vai acontecer de desmamar. Mas tem outras crianças que vão até mais, até 2 anos e meio, 3, 4, né? Então, a criança que vai, com a mãe, que vai decidir com relação a isso. O ideal é que esse desmame seja gradativo. E não falar, hoje eu vou desmamar o meu bebê. Não, quer dizer, entre 1 e 2 anos, a criança já tem uma alimentação variada, ela já está comendo várias coisas. Então, quer dizer, se ela está satisfeita, às vezes não é aquele horário de dar o peito. É que às vezes algumas mães, por exemplo, chorou, coloca a criança no peito. Qualquer coisinha põe a criança no peito. E aí ela vai ter no peito não como uma fonte nutricional, ela vai ter no peito, às vezes, mais por uma questão psicológica, né? Por um aconchego. E a gente precisa trabalhar com as mães que o aconchego precisa ser dado depois de 1 ano de idade, não só no peito. Então, às vezes, eu colocar a criança no colo para brincar com ela e sentar no chão e brincar, pegar ela no colo, abraçar, né, andar pela casa, quer dizer, ela vai sentir o aconchego da mãe sem necessariamente estar no peito. Aí, dessa forma, o desmame ele vai acontecendo de uma forma progressiva. Doutora, existem estatísticas que apontam que a amamentação previne mortes entre crianças, principalmente de um nível socioeconômico inferior? Sim, então assim, a gente tem que o aleitamento materno é uma estratégia importante de redução de mortalidade infantil, né? Tanto que faz parte lá nos objetivos, né, que a gente tinha para o milênio, que agora viraram a agenda para 2030, redução de mortalidade infantil. E toda vez que a gente fala de redução de mortalidade, não tem como não incluir o aleitamento materno, né? Então, quer dizer, dependendo da população que a gente avalia, às vezes eu posso ter aí uma diminuição de incidência de infecções nessas crianças em torno de 5 vezes, né? Então, isso repercute bastante sobre a questão da mortalidade infantil. E é lógico que é variável. Onde eu tenho condições de saúde mais precárias,
onde eu tenho um nível de pobreza maior, o impacto acaba sendo muito maior. Naquela população que já tem uma condição de saúde mais privilegiada, o acesso à saúde, condições de higiene melhores, eu tenho sim um efeito, mas lógico, o impacto ele não vai ser tão grande como naquela, né, naquela população de um nível social mais baixo, países mais subdesenvolvidos, né, com uma saúde um pouco mais precária. Então, de uma forma geral, existe um impacto bastante positivo, por isso que se trabalha tanto, porque é uma medida muito efetiva de redução. Doutora, o aleitamento materno, ele pode também melhorar a qualidade de vida, de relacionamento de uma família? Sem dúvida, né? Porque eu falo que a família toda fica em volta dessa questão do aleitamento materno para poder promover, né? Então, quer dizer, a mulher que amamenta, ela conta muito com o apoio do companheiro, ela conta muito com o apoio da sua família, né? E isso acaba vinculando a família de uma forma geral. Então, é uma forma, assim, de aproximar, né, as pessoas aí da família através do aleitamento materno. E outra coisa importante para a família é a questão do impacto econômico. Porque quando eu tenho uma criança sendo amamentada, isso significa uma economia importante para essa família que vai ser revertida em outros benefícios. Porque uma criança que não é amamentada ao seio, que tem que recorrer a uma fórmula, essas fórmulas, elas têm um custo alto para a família. Quer dizer, uma latinha aí vai durar 2, 3 dias. E, quer dizer, ao longo do mês, ela vai consumir em torno, né, quase 10 latas. Então, isso repercute de uma forma muito importante na economia da família, né? Na situação financeira da família, especialmente agora, onde a gente está vivendo um momento de crise, quer dizer, com muitas famílias aí que, né, os provedores perderam seus empregos, tiveram redução de jornada de trabalho com redução dos salários também. Então, a gente precisa mais do que nunca defender o aleitamento materno, tanto para promover a proteção dessas crianças contra essa infecção e várias outras, e também até como uma medida econômica, né, para o nosso país. Porque algumas mães têm mais leite que outras. E até mesmo, doutor, eu observo isso, por exemplo, na própria gravidez. Por exemplo, na minha filha mais velha, eu não tive leite. Eu não tive leite. Aí a gente está tendo essa conversa agora, de repente pode ser que eu não tenha sido estimulada a amamentar, inclusive pelo médico, ou esse aconchego, né? Desse estímulo, às vezes até familiar, pode ser. Com relação ao meu segundo filho, eu já tive leite de amamentá-lo até 2 anos. E por que que isso acontece? E por que algumas mamães têm mais leite que outras? Bom, isso assim, por exemplo, a gente tem mães que são as nossas doadoras de leite humano, quer dizer, elas conseguem amamentar os seus bebês e ainda sobra uma quantidade enorme que elas doam para a gente toda semana, né? Bom, então assim, isso não tem uma explicação fisiológica, ó, porque essa produz mais, é da natureza daquela mãe mesmo, né? Não tem uma coisa que a gente fala, ó, vamos fazer isso para produzir mais leite. Não existe um alimento, por exemplo, que as pessoas perguntam muito, né? Tem algum alimento que a gente pode comer, pode ingerir para aumentar a produção de leite? Não tem. O principal estímulo para a produção de leite é a sucção do bebê. Esses alimentos que as pessoas assim mais antigas falavam de canjicada, goiabada com queijo, água inglesa, algumas até falavam cerveja preta, que inclusive é contraindicado, porque o teor alcoólico dela é até maior que da cerveja normal, e a gente sabe que bebida alcoólica está proscrito nesse período de amamentação, né? Mas esses alimentos que são muito eles eram relacionados à questão da amamentação, porque nesse período a mãe fica muito exausta, né? Porque ela fica totalmente voltada para os cuidados com o seu bebê. Às vezes ela não tem tempo de ir ao banheiro, de tomar um banho, de comer direito. Então, às vezes, ela vai ficando muito cansada pela rotina que o bebê exige. E aí, de repente, quando ela come, por exemplo, um pote lá de canjicada, que é um alimento altamente calórico, as energias ressurgem das cinzas, né? Quer dizer, ela levanta porque aquilo traz, é um alimento altamente energético. Então, estava muito mais relacionada à energia da mãe do que propriamente
diretamente à produção de leite. Agora, assim, essa questão da produção tem muitos aspectos envolvidos, né? Então, a gente tem a questão emocional. Por exemplo, você fala primeiro filho. É muito, se a gente for, né, observar, às vezes a dificuldade, ela acontece muito mais no primeiro filho. E aí, se você for recordar, por exemplo, a sua experiência de mãe. Primeiro filho, a gente é mais inseguro, a gente tem, né, não sabe como é que faz, então não sabe se a gente vai dar conta ou não. A gente acaba sofrendo muito, né, porque não conhece a reação normal do bebê, então suga muito dessa energia da gente. E a produção de leite, a gente sabe que a produção da ocitocina, que é um dos hormônios extremamente relacionados à injeção do leite, está diretamente relacionada a essa condição emocional. Se eu estou muito estressada, preocupada, angustiada, isso vai interferir negativamente na produção de leite. Então, eu vou ter uma diminuição dessa produção hormonal que vai reduzir a minha produção de leite, a injeção desse leite. São vários aspectos envolvidos, por isso que a gente precisa começar a trabalhar na gestação, aspectos, né, da técnica, a gente precisa envolver a rede de apoio dessa mulher, o pai, a mãe, as irmãs, as amigas, para que de fato ela se sinta amparada. Ela precisa procurar, né, os locais onde ela vai receber uma assistência adequada, porque igual você mesmo falou, às vezes, é triste falar, mas às vezes o próprio profissional de saúde, o pediatra, às vezes o obstetra que está acompanhando, não sabe dar a orientação adequada relacionada a isso, né? Então, ela precisa buscar aonde ela vai conseguir essa orientação adequada, esse apoio adequado para que ela supere essa fase que às vezes pode ser difícil, sim, inicialmente. Doutora, existe alguma posição adequada que melhore a amamentação da Não, mãe a mãe. na hora de sentar? Muitas vezes a gente tá cansado, amamenta o bebê deitado na cama, né? De que forma, que posições na hora da amamentação ajudam, estimulam, inclusive, a sucção, a melhor postura da mãe? Então, olha, não existe uma posição ideal. A mais utilizada, que eu acho que realmente a mãe fica mais confortável e que ela consegue melhor amamentar, é a posição sentada. Porque aí ela consegue apoiar bem as costas, né, no encosto de uma cadeira, né, no sofá, os pés bem apoiados no chão. Então, a posição sentada, ela é mais fácil. Mas, por exemplo, uma hora que a mãe está cansada, você colocar ali deitada também pode. O que é importante observar, independente da posição? Que o corpo do bebê tem que ficar totalmente voltado para o corpo da mãe. A gente chama que é barriga com barriga, né? Então a mãe tem que ficar, os dois tem que ficar em contato muito próximo, íntimo, totalmente voltado. Porque se eu deixar o bebê longe, distante da mãe, ou a sua barriga não voltada, a criança tende a levar a cabeça para o corpinho para onde, a cabecinha para onde está o corpo. E com isso ela vai perder aí a pega do peito da mãe. Então, independente da posição, sempre lembrar, barriga com barriga, o bebê totalmente voltado para o corpo da mãe. Doutora, existem leis, alguma legislação própria que ampare a mãe no momento da amamentação? Bom, nós temos a legislação brasileira é uma das legislações melhores do ponto de vista de promoção de aleitamento materno, né? Primeiro, porque a gente tem uma licença maternidade de 120 dias e para alguns profissionais, né, funcionários públicos, por exemplo, essa licença se estende por licença paternidade para o pai, dias que também está ali acompanhando a mãe, pode colaborar nessa fase inicial. Nós temos pela nossa lei que toda empresa que tem mais de mulheres trabalhadoras, né, mulheres de 6 anos, tem mulher, ou senão a mulher precisa receber filho para poder bancar essa creche. Tem a questão das empresas também, que são as empresas que promovem o aleitamento materno, onde muitas hoje criaram em suas estruturas uma sala de apoio, quer dizer, a mãe está trabalhando, ela pode ir para essa sala, ela pode ordenhar o seu leite, já deixa ali um frigobar para ela armazenar esse leite, né, refrigerado, quando ela vai para casa ela pode levar. Então existe um incentivo para que as empresas tenham esse apoio à amamentação.
que mais que eu queria falar? Acho que principalmente seriam essas de legislação que ajuda, promove aí o aleitamento. Ah, esqueci uma coisa importante, o descanso de meia hora. Então, quando a mãe volta a trabalhar, depois da licença maternidade, no período que ela tem a lactação, que ela está lactando, ela tem 2 períodos de meia hora por dia, que aí ela vai organizar com a chefia dela, se às vezes ela quer chegar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais cedo, às vezes ela quer juntar essa 1 hora, né, que ela tem direito por dia, e sair mais cedo para poder chegar em casa, ou às vezes ela vai fazer intervalo de almoço quando ela não tem e estende, porque cada mãe vai ter que organizar a sua rotina quando volta a trabalhar para manter o aleitamento materno. Tem mãe que mora muito próximo do seu trabalho, tem mãe que tem jornadas de trabalho curtas, outras têm jornadas de trabalho muito longo. Então, enfim, cada uma vai ter que ver qual é a sua realidade e como é que ela vai conseguir né, melhorar e utilizar desse benefício para favorecer, então, o aleitamento materno. Então, assim, basicamente seria isso. Ah, tem também a garantia ao emprego, né? As gestantes e depois que elas dão à luz até 5 meses, elas têm a garantia de emprego. Então, a gente tem sim uma legislação brasileira que tem favorecido. Lógico que a gente pode sempre melhorar, né? Mas eu penso que a gente Sim. estamos na frente aí de muitos países. A Cris fez um comentário aqui. A doutora Daniela me acompanhou desde a primeira mamada da minha primeira filha. E eu vi que realmente fez toda a diferença. Na minha segunda filha, infelizmente, eu não tive a mesma experiência. Infelizmente, eu não tive o mesmo apoio. E meu peito fissurou por pega incorreta. Essa é a Cris Lamu que está fazendo aqui essa observação, que foi como a senhora colocou, né? A questão das orientações para evitar esse tipo de inconveniente, né, doutora? É totalmente importante nesse momento do profissional para que a mamãe não tenha esses problemas, né? Isso, a Cris, eu tive a oportunidade de acompanhá-la na primeira gestação e na segunda eu acompanhei um pouquinho, mas não muito de perto, porque ela estava morando numa outra cidade, então foi um pouquinho mais complicado. E aí, às vezes, ela me mandava umas mensagens assim, que sentia minha falta, que queria que eu ajudasse, mas às vezes de longe ficou um pouquinho complicado. E eu sinto muito, né? Porque na segunda gestação eu esperava que, né, fosse até mais fácil, porque a gente já está um pouquinho. Mas eu falo, cada bebê é um bebê, né? Então essa acabou exigindo um pouquinho mais dela. E eu sinto de não poder estar próximo, né, dessa segunda vez para poder ajudá-la. A Letícia, doutora, a Letícia Souza está perguntando, fora a licença maternidade, a mãe tem direito a 15 dias de licença amamentação? Não, não tem, não existe essa licença amamentação, assim, formalmente em lei. Às vezes, tem algumas empresas que aceitam como se o médico desse um atestado de que está amamentando e aí estende um pouquinho, mas aí entra de uma negociação individual, né? Isso não está formalizado em lei de que teria um tempo a mais. Então, o que a gente tem que seria essa meia hora, né? 2 períodos de meia hora por dia, tá? Mas às vezes, dependendo empresa consegue conseguir um pouquinho mais de licença, né, de afastamento para poder favorecer a amamentação. Doutora, a senhora falou, né, logo lá no começo, que no início da amamentação, nos primeiros dias, a mãe deve sim insistir, porque é a sucção que vai contribuir para a produção de leite. Mas, de repente, a mãe não consegue e a família inteira já entra naquele nível de pânico, o bebê chorando. Que sinais podem me mostrar ou traduzir que a criança está com fome? E o que fazer nessa hora? Bom, a questão é a irritabilidade. O que mais chama às vezes atenção é a irritabilidade. Só que lembrar que nem sempre a criança está irritada porque está com fome. Às vezes ela pode ter algumas outras alterações. Outra coisa que ajuda muito a definir isso é o acompanhamento do peso, que é um dado muito objetivo. Por exemplo, por isso que precisa o acompanhamento pediátrico. Se eu tenho uma criança que está mamando exclusivamente no peito, ela está tendo um ganho de peso muito favorável, mas ela está chorando muito, isso provavelmente não é fome, né? Então nós vamos ter que ir atrás de outras causas que podem estar causando esse desconforto para a criança. Por exemplo, pode
ser um refluxo, pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca, que são situações que causam muita dessa irritabilidade, nós vamos ter que buscar outras causas para essa irritabilidade. Agora, se eu tenho uma criança irritada e quando o acompanhamento pediátrico mostra que o ganho de peso dela não está sendo suficiente, aí sim, provavelmente essa criança está ingerindo uma quantidade menor da necessidade dela. Então, nós vamos ter que trabalhar a técnica de amamentação, ver o que a gente pode favorecer para estimular mais essa produção de leite. E, em alguns casos, a gente vai ter que recorrer ao complemento. Então, às vezes, a gente vai precisar complementar sim, tá? E aí, Mas até a isso forma... tudo com orientação do médico, né, doutora? Muito difícil a mãe resolver isso sozinha. Por exemplo, vamos supor que ela acorda uma madrugada, o bebê não dorme de jeito nenhum, achando que isso pode ser fome. Ela pode tentar dar um complemento por conta dela uma única vez, né? Falar com o pediatra, até tudo bem. Mas para ter uma boa avaliação, ela precisa ter o acompanhamento pediátrico. E uma coisa que eu estava chamando a atenção, quando você vai usar o complemento, porque eu preciso usar o complemento. Até a forma como eu vou usar o complemento vai interferir na questão do aleitamento materno. Por exemplo, hoje a gente tem dispositivos para fazer o que a gente chama de translactação. É como se fosse uma garrafinha que eu coloco entre os seios, e aí ela sai uma sondinha dessa garrafinha, e eu coloco ali no biquinho do peito, e aí quando a criança suga o peito, ela suga junto o complemento, ou seja, eu não vou precisar recorrer a uma mamadeira, por exemplo, porque é aquilo que a gente falou, a criança começa a dar uma mamadeira, aí a criança acha facinho de sugar, de repente deixa eu dar mais uma, e isso vai desmotivando a mãe, às vezes ela vai dar a segunda, a terceira, e aí o bebê acostuma com a mamadeira e não quer mais o peito. Então a gente precisa avaliar muito bem a indicação do complemento e a forma como a gente vai dar esse complemento, porque senão eu vou estar interferindo aí, né, na amamentação, no estabelecimento e no sucesso da amamentação. Professora, com relação à quantidade de mamadas, existe, antigamente se falava, você tem que amamentar a cada 2 horas, a cada 3 horas. Existe um horário, existe a quantidade de amamentação ideal para cada criança? A criança precisa ficar em aleitamento livre demanda, né? Então, mamar na hora que quiser, não tem que ter horário. Só que numa fase inicial, por exemplo, nas primeiras 2, 3 semanas de vida, quando o bebê está se adaptando, a mãe está se adaptando também, a gente estabelece prazos máximos, porque nessa fase, às vezes o bebê é muito preguiçoso, muito sonolento, só quer dormir. E aí, se a gente deixar, dorme o dia inteiro, chega à noite, vai passar a noite inteira acordado. E se não mamar bem, às vezes isso vai interferir no ganho de peso. Então, nessas primeiras 2, 3 semanas, a gente pede para que as mães observem, não deixar passar a hora que vai dando 2h30, 3 horas, o bebê não acordou sozinho, a gente acorda, tira a roupinha do bebê para ele despertar, troca a fralda e coloca o bebê para poder mamar. Então a gente coloca o intervalo máximo. Não tem intervalo mínimo. Se mamou daqui 1 hora, acordou e quer de novo, pode deixar. Então livre demanda. A hora que o bebê é o horário. E à medida que os dias vão passando, a criança naturalmente vai fazendo seus horários. E aí ela vai espaçando as mamadas, porque ela fica mais satisfeita, né? Então ela vai espaçando os horários de mamada, vai ficando mais fácil para a mãe administrar tudo, né? Porque realmente é uma fase muito cansativa para a mãe. Ela fica à disposição 24 horas por dia do bebê. E não é só a amamentação, tem todos os outros cuidados que envolvem a criança. Então é um período, né? Os primeiros 3 meses de vida, eu falo que é uma fase difícil para as mulheres, porque é envolvimento, é doação total, 24 horas por dia, né? Doutora, a Letícia está perguntando aqui, deixa eu voltar aqui na pergunta da Letícia. É verdade que o menino mama mais do que a menina? Olha, costumam ser bem gulosos, né? Mas a gente tem menininhas também muito danadinhas. Isso vai. Meninos, eles são gulosos mesmo, né? Mas tem umas menininhas também que não ficam atrás, não. Quero aproveitar e mandar um beijo aqui para o professor Daniel da Ezeba, que está nos acompanhando, a professora Efigênia Freitas, que eu fiz uma live com ela semana passada sobre parto humanizado. Foi uma live fantástica, inclusive já está disponível lá no canal do YouTube, caso as pessoas queiram acompanhar. A Cris está perguntando aqui, na minha segunda filha, peito sangrando, doutora Daniela, disse
Aí a doutora Daniela disse que a pega está incorreta. Pega correta não dói assim. Eu tinha certeza que estava certa. Então ela me orientou a procurar o banco de leite. Foi ótimo. Eu queria que, inclusive, a senhora falasse um pouquinho, doutora, do trabalho do banco de leite aqui de Uberlândia, né, que é referência, que é um trabalho belíssimo. Isso, no nosso banco de leite, nós temos esses atendimentos que eu já comentei. Então, qualquer mãe que esteja em casa com qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só ligar e agendar um horário para passar pelo banco de leite. Naqueles casos que são mais difíceis, um pouco mais complicados, as próprias funcionárias do banco de leite já agendam com a pediatra, que a gente tem lá fazendo consultório específico de amamentação. Nós temos também o fonoaudiólogo que atende e tem a nutricionista, que é a Marília, que é a coordenadora do banco de leite. Então, esse trabalho é feito de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Além disso, nós temos o trabalho com as doadoras de leite, porque o banco de leite é responsável aí por poder fornecer o leite para os bebês que estão internados no hospital de clínicas. E o banco de leite também tem parceria com os hospitais particulares da cidade, com o hospital municipal, com hospitais até da região, de que quando recebe o leite dos bebês que estão internados nessas UTIs de outros hospitais, o banco de leite faz a pasteurização, faz o controle de qualidade e devolve esse leite também para os bebês internados. Então tem todo esse trabalho estimulando para que as mães dos bebês prematuros, as mães dos bebês doentes que tiveram qualquer problema ao nascer, que elas mantenham a lactação. Porque a hora que essas crianças melhorarem, elas podem continuar mamando no peito, né? Nós temos também o Disque Amamentação, que é um projeto de extensão que é feito por estudantes da Faculdade de Medicina e outras faculdades, né, afins aí à área da saúde, onde os nossos alunos são treinados, capacitados para fazer orientações por telefone. Porque tem dúvidas que são muito simples, que a gente consegue resolver por telefone mesmo. Por exemplo, uma mãe vai sair e ela quer guardar o leite na geladeira. Quanto tempo ela pode guardar? Ela liga e conversa com a gente resolve por telefone. E aquilo que a gente identifica que não dá para resolver por telefone, a gente já marca para a mãe procurar o banco de leite. Então, nós temos várias pesquisas sendo desenvolvidas no nosso banco de leite também, de mestrado, de doutorado, de iniciação científica. Então, nós temos aí muitas atividades sendo feitas no banco de leite. A Cris fez um outro comentário aqui, professora. Hoje minha bebê está com quase 11 meses e ainda mama em mim. Por isso eu acho tão importante essas campanhas, profissionais competentes e procurem mesmo o banco de leite. Eles ajudam muito. Professora, ela falou, né, que a nenezinha dela tem 11 meses e ainda mama. Qual a época ideal do desmame? Existe uma época ideal? E se eu quiser desmamar, o que eu tenho que fazer? Existem dicas para facilitar esse desmame? O ideal é que o desmame seja progressivo e natural, que a própria criança perca o interesse pelo peito. Então, o que a gente normalmente vai fazendo, né, como eu falei, a partir de 1 ano de idade, 1 ano e meio, a criança já tem uma alimentação bastante variada. E aí a mãe deve colocar o bebê no peito naqueles horários. Então, por exemplo, um bebê de 1 ano e meio vai mamar no peito de manhã, às vezes à tarde e às vezes à noite, né? Então, nos outros horários, dando os outros alimentos e evitando de colocar a criança ao peito, né, todos os horários. Então, naturalmente, ela vai entendendo que ela precisa ir espaçando. Agora, eu queria reforçar que isso também é muito variável e depende da situação de cada família, de cada mãe. Tem mãe que sente um prazer enorme em amamentar. E às vezes ela tem um bebê de 1 ano e meio, 2 anos e mama com frequência e ela tá super feliz, né? Tem mães que às vezes estão cansadas, elas já estão pedindo por favor para desmamar. Então, né, aquela mãe que já está se sentindo sugada, cansada, vamos fazendo uma retirada gradativa, porque a própria criança vai perdendo esse interesse e a gente vai conseguindo fazer. Eu particularmente sou contra um desmame abrupto, porque fica a mãe chorando de um lado e o bebê chorando do outro. Eu acho isso muito agressivo. Então, eu sempre prefiro conversar com a mãe, ver qual a situação dela. Não tem por que desmamar, falar, vou desmamar o bebê. O desmame ele é natural, ele é gradual, a criança numa hora não vai querer mais.
Agora, a gente pode conversar sobre o desmame dependendo da mãe. Se aquilo está sendo um transtorno para ela, então de vez em quando fala, eu quero desmamar porque eu não aguento mais, eu estou muito cansada. O que que eu faço? Não, então vamos conversar para ir tirando aos poucos, porque você não vai sentir tanto, né? E nem a criança também vai sentir tanto. Porque a hora que a mãe para abruptamente, vai ficar com aquela mama super engurgitada, super dolorida, né? Vai sofrer aí por alguns dias, sendo que não precisaria disso. Então, eu sempre prefiro orientar pelo lado mais natural, pelo lado mais progressivo, gradual, sem um impacto muito grande nem para a mãe e nem para a criança. Uma pergunta que passou assim, mas foi a Letícia que fez: existe leite fraco e leite forte? Não existe, né? Não tem essa questão de leite fraco. Como a gente já falou, essa situação de não produzir leite, o meu leite é fraco, Letícia, em geral está relacionado a algum erro de técnica. Se a gente pegar, por exemplo, qualquer mãe que às vezes passou, ficou com essa impressão e for conversar, como é que foi? Que hora que você começou? A gente vai identificar alguma coisa na história que não favoreceu o estímulo à produção de leite. E, né, então, a gente normalmente consegue identificar, não tem leite fraco. A Cris fez uma outra observação aqui, até uma pergunta. Doutor, ela está mamando 4 vezes em mim, geralmente antes de dormir. Pretendo dar até os 2 anos de idade. Podemos continuar com as 4 mamadas ou fica muito pouco leite? Tá ótimo, pode continuar. 4 mamadas para uma criança de 11 meses está até pouco, até podia ser um pouquinho mais. Se tá bem assim, mantém, porque ela vai manter o tempo que ela quiser, né? Então não precisa diminuir de jeito nenhum. Ok, tá aí, Cris, respondendo as suas perguntas. A Cris, olha, a Cris está sentindo muita falta sua, viu, doutora? Ela está aqui com. Que bom, fico tão feliz assim de poder, né, ajudar nesse momento as mamães aí que estão com as dúvidas. Tem uma outra colocação aqui que eu não estou conseguindo voltar. É uma mamãe falando, né, que cada gravidez é uma experiência diferente. Ela coloca: eu, como mãe de 2 meninos, agradeço sempre a atenção e a ajuda. Cada gravidez e cada experiência de amamentação é diferente. É isso, né, doutora? Cada experiência é uma, né? Cada gravidez é uma, né? Sim, cada filho é diferente, né? A gente percebe isso muito claramente. E a gente tem que se adaptar. E o interessante é que, por exemplo, às vezes, algumas coisas que a gente fez com o filho, a gente vai ter que fazer totalmente diferente com o outro. Isso inclui questão de amamentação também. Então, uns sugam mais da gente, outros sugam menos, em um aspecto da vida ou em outro. Isso é muito natural. Querer que os dois filhos sejam iguais, né? Não tem jeito. Minha mãe está colocando aqui, minha mãe está nos acompanhando, que é a Priscila, a minha irmã, mamou até os 6 anos de idade, viu, doutora? Pasme, E 6 anos de idade. as pessoas até assustam, né? Mas eu falo assim, por que que ninguém assusta de uma criança de 6 anos, de 10 anos, de 12 anos mamar uma mamadeira? Né? Quer dizer, eu acho muito pior uma coisa dessa. Então, isso tem que ser natural. Quer dizer, se a mãe e a criança estão felizes, ninguém tem que fazer qualquer tipo de crítica a tempo de duração de aleitamento materno, né? Então, por exemplo, às vezes fala, mas já tá andando, chega lá e puxa o peito. Se a mãe não se incomoda da criança puxar a blusa e mamar, por que que eu que tô de fora vou me incomodar? Não é? Se a criança está recebendo um leite que é super adequado para ela. Então, leite de vaca é ótimo para o bezerrinho, né? Não tem nada de bom para a criança. Então, que bom que a criança ainda tem interesse aí pelo leite da mãe. É que, como eu falei, o desenvolvimento infantil favorece que a criança, a partir dos 2 anos, ela já não queira mais, porque não tem mais paciência de ficar quietinha. Mas se alguma ali tá feliz e tá gostando, que ela tenha. Quer dizer, a gente não tem que ter a mesma regra para todo mundo, tem que respeitar as individualidades, né? Tanto o desejo das mães, eu tenho que respeitar aquela mãe que com 1 ano e meio ela já tá de saco cheio e ela quer parar, porque ela, né, tem que respeitar. E tem que respeitar aquela que quer dar até os 6 anos de idade. Não existe, né? O que a gente quer, quanto mais, melhor. Então, isso é sempre bom a gente reforçar. E sempre respeitar as individualidades. Doutora, existe uma curiosidade minha? Em algum momento, em algum paciente que você tenha atendido, foi detectado alguma intolerância ao leite materno? Alguma vez na sua vida enquanto profissional? Bom, na verdade, não há intolerância ao leite materno. O que a gente vê, que é um quadro que a gente tem feito cada vez mais diagnóstico,
é alergia à proteína do leite de vaca. É a mais comum, mas às vezes pode ser outros alimentos também que a mãe ingere. Então, por exemplo, a mãe está ingerindo os alimentos e a criança, ela dá sinais de que ela tem alergia a esse tipo de alimento. E aí a gente começa a fazer uma dieta de exclusão da mãe. Por exemplo, um bebê que eu estou suspeitando que tem alergia à proteína do leite de vaca. Eu vou fazer uma orientação para essa mulher para que ela não coma nada que tenha leite de vaca. E aí, com isso, os sintomas da criança melhoram e ela continua mamando normalmente. Eu tive isso, né? A minha filha teve o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Ela tinha mais ou menos uns 2 meses de idade. E aí eu fiz a dieta de exclusão e depois ela realmente, na hora que eu voltei, o leite ela piorou os sintomas de novo e eu tive que ficar até 1 ano de idade, né? De 1 aninho, quando ela completou 1 aninho, que eu comecei a reintroduzir e aí ela ficou tudo bem. Então, quer dizer, pessoalmente, eu vivi essa experiência, mas não tem nada a ver com o leite em si, mas com aquilo que a gente come e que pode dar alergia no bebê. E isso a gente tem que preocupar mais naquelas famílias que têm antecedentes de alergia, né, já na família, né? Então, você já tem alergia respiratória, alergia de pele, ou até alguma alergia alimentar, a chance dessa criança ter acaba sendo maior também, tá? Mas propriamente ao leite da mãe, não. A Letícia está falando aqui, professor, uma dúvida, né? Eu estou amamentando há 40 dias. Eu sinto que o meu peito arde por dentro. Me disseram que pode ser o leite descendo. Isso pode ser verdade ou pode ser a pega errada? E ela tá falando, parece que eu tô vendo aqui que ela fala que ela não sente dor no mamilo, né? É isso, não é? Sim, ela acrescentou aqui, a Letícia, não sinto dor no mamilo. Ok. Letícia, tem algumas mulheres que têm uma bebê está sugando, ela sente um certo queimor, um certo ardor durante a mamada. Isso pode acontecer sim. Se não tem nenhuma fissura visível, se você não está sentindo essa dor no mamilo, isso pode acontecer. Uma outra coisa que tem que eu queria que você observasse é na cor. Se você às vezes não está um pouquinho vermelho, porque outra coisa também que pode dar isso é quando a gente tem uma mastite fúngica. Observe se o seu bebê não ficou com aquelas plaquinhas branquinhas na boca, ou se o seu peito não ficou mais vermelhinho, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial com mastite fúngica. Mas se não tem nada disso, pode acontecer sim. Tem algumas mulheres, eu tô vendo pela foto, acho que ela é mais clarinha, principalmente mulheres que têm a pele mais clara, o mamilo mais róseo. Então, agora, tô vendo aqui, ela tá falando que o bico fica vermelho. Então, vale a pena você dar uma olhadinha. Se você quiser agendar no banco de leite, né, pode até agendar direto com a doutora Isis, que é a pediatra que atende lá, para ela te examinar e olhar para ver, porque às vezes pode ser uma mastite fúngica. Faz diagnóstico diferencial, e a gente usa o antifúngico e aí você melhora, tá? Então, pode ser que seja normal, igual eu expliquei, né? Mas é bom avaliar para fazer esse diagnóstico diferencial. Doutor, o banco de leite, ele atende apenas aquelas mães que vieram da rede pública de saúde ou atende qualquer mãe? Qualquer mãe. E na verdade, o nosso atendimento maior no banco de leite é da rede privada. Olha só, porque nas unidades de saúde a gente tem também uma salinha de apoio à amamentação. Então, acho que muitas mães que dão à luz na rede pública acabam recorrendo às suas unidades básicas nessas salas de apoio. E aí a rede privada fica às vezes, né, sem ter um ponto de apoio. Então, nós temos muitas mães que vão para o banco de leite tendo dado à luz em hospitais particulares da cidade. A Letícia, estou vendo aqui se ela está perguntando se ela pode falar com a pediatra. Ligar naquele telefone, Letícia, Falar que com eu a falei, pediatra, exato. meia, e vai pedir para agendar a consulta com a pediatra, que é a doutora Isis, que atende no banco de leite. Então você já pede, ó, eu queria já agendar direto, porque tem o trabalho que as técnicas de nutrição, de enfermagem que trabalham no banco de leite fazem, que o atendimento, né, em maior volume, e aqueles casos mais selecionados, eles marcam com a pediatra. Então, no seu caso, pelo isso que você já me contou, eu acho que seria mais adequado você já pedir para marcar com a doutora Isis. Ah, ela é de São Paulo. Ai, desculpa, Ah, Letícia. tá. Letícia de São Bom, Paulo.
favor, o seu pediatra do seu bebê para poder fazer uma avaliação, tá? Eu acho que é o mais indicado, que ele vai examinar sua mama, vai ver se não tem nenhum sinal de mastite fúngica, para poder prescrever se for necessário ou se não, se realmente é uma sensibilidade como essa que eu te expliquei, que é comum que algumas mulheres tenham, tá? Tem um recadinho aqui da Cris que eu queria ler, mas eu não estou conseguindo. Gente, tem hora que o telefone trava aqui. Eu falei, né, que ela estava com saudade, ela falou, estou com saudades mesmo. Sou muito grata à doutora Daniela, profissional ímpar, competente, humana, maravilhosa. Que lindo, né, doutora? É isso que faz a gente perceber que vale a pena, né, todo esse cuidado, todo esse carinho que a gente tem enquanto profissional. O nosso tempo está quase acabando. Eu quero que a senhora reforce aqui mais uma vez o telefone do Banco de Leite de Uberlândia e quero deixar com você, então, esse momento final para que você faça, né, mais uma vez, dê seu recadinho para as mamães, né, que estão amamentando, que querem amamentar e para as futuras mamães também, né? Então, olha, o telefone do Banco de Leite é o 3218-2666. Eu queria só, assim, finalizar falando um pouquinho do evento que a gente vai ter amanhã. Então, tem Oh, 22 Berlândia que nós promovemos a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é a primeira semana de agosto. E aí todos os anos a gente convida palestrantes de fora para vir, a gente faz, né, um dia científico. E aí, esse ano, por causa da pandemia, nós não pudemos fazer presencial, mas nós vamos fazer sim amanhã, então das 15 horas até as 17 horas. Se vocês olharem na página da 22ª Semana da Amamentação em Uberlândia, tem o link lá de acesso, tá? Para se inscrever para as palestras. A primeira palestra, às 15 horas, será do professor Luciano Borges Santiago, que ele é o professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, de Uberaba, e atualmente ele é o presidente do Comitê Científico em Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele vai falar sobre o tema da campanha desse ano, que é Apoia a Amamentação para um Planeta Mais Saudável. E a segunda palestra vai ser com a professora Valusa, que é da USP de Ribeirão Preto, que vai falar em amamentação nos tempos de Covid. Então, são duas pessoas muito competentes, né, profissionais super gabaritados, e eu queria fazer o convite aí para todos vocês participarem conosco dessa atividade, tá? E a Semana Mundial é uma forma da gente promover o aleitamento materno, porque, como eu disse, o mais importante que a gente tem é levar informação adequada, né, orientação adequada para as mães, para a gente conseguir superar todas essas dificuldades que às vezes podem acontecer relacionadas ao aleitamento materno. doutora, repete, por favor, o link de onde vão acontecer essas palestras amanhã. Tá, eu não tenho o link aqui de cor, porque mas se vocês entrarem na página no Instagram da Semana da Amamentação, então, 22ª Semana da Amamentação em Uberlândia, tá? E aí lá na página tem lá direitinho o folderzinho com o link de acesso. Também pode me mandar aqui, eu mando para vocês, tá bom? Passo o link para vocês poderem se inscrever e participar conosco. Então não percam, eu tenho certeza que vai ser um evento muito bom, porque são dois profissionais super competentes, falam muito bem, né, dominam muito bem o assunto que eles vão tratar. Doutora, eu só tenho a lhe agradecer por esse momento. Foi uma live assim extremamente gostosa. Amei tratar esse tema. A doutora Daniela Marques, que é professora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Uberlândia, ela é chefe do serviço de neonatologia também do Hospital de Clínicas da UFO. E foi uma live assim extremamente esclarecedora. Muito obrigada a todas vocês que também participaram deste momento. E eu estou sempre por aqui, né? Minha proposta é justamente essa, enquanto jornalista, levar informações corretas, levar informações bacanas em meio a esse mundo de tanta fake news, né, doutora? Isso mesmo. Acho que a informação correta ela faz toda a diferença. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, você todos os anos sempre nos apoiando nessa Semana Mundial do Aleitamento Materno. A gente tem muita coisa para fazer e contamos aí com profissionais, né,
altamente capacitados como você, que entendem, que compram essa ideia e nos ajudam nesse trabalho que é, né, é árduo, mas é muito bom, é muito gratificante quando a gente vê, né, que dá certo, tá? Então, muito agradeço a todos vocês que participaram conosco e tuas ordens, né? Se alguém quiser depois fazer alguma pergunta, mandar alguma mensagem. Cris, você pode me mandar mensagem sempre que precisar, você sabe disso, eu não te abandonei, a gente tá longe, né? Mas de coração aí pertinho, tá bom? Falhou aqui. Beijo para todo Oi, mundo, uma Eliane, boa para mim noite. falhou Muito aqui. obrigada mais uma vez, doutora. Doutora, só uma brincadeira de final. Essa Obrigada, lá viu? Um grande é abraço. só uma brincadeira aqui no final. A senhora já percebeu que a internet só trava quando a gente está fazendo careta, né? Quando eu estou assim, fazendo careta, a internet trava, né? A Ah, doutora, é. É, a minha travou aqui. A Letícia está pedindo para a senhora passar seu Instagram, que ela quer lhe seguir. Dani.marques.ped. Ah, ok. A Isa está aqui. A Isa é pediatra, doutora? Ela está acompanhando a live aqui. Isa Couto? Não, ela não é pediatra, não. Ah, tá. É Isis, né? O nome da pediatra que a senhora mencionou agora há pouco? Isis. Ah, É, tá. é. A Isis é a que atende no banco de leite, a doutora Isis. Ok. Super competente. Tem também o Instagram do Banco de Leite, né, doutora? Tem. Do Banco de Banco leite de... humano no HC UFO. Eles estão Aí, até gente. acompanhando a gente aqui. Tá aqui para vocês Sim, verem tá a aí. telinha. Banco de Leite Humano HC HC UFO. UFO. Ok, gente, muito obrigada mais uma vez, doutora. Foi um prazer tê-la aqui, foi um prazer ter vocês. E depois a gente volta aí com mais temas interessantes. A senhora também está convidada a participar de outras lives que a gente possa abordar outros assuntos referentes ao setor de neonatologia. Doutora, muito obrigada. Ótimo. Dou as ordens. Obrigada, viu? Um grande abraço.